A doença dos pés, conhecida como joanete popularmente, tem o nome técnico de hallux valgus. Essa doença acontece em um aumento de volume da parte interna da região do dedão do pé e também, mais comumente associado ao desvio do dedão em direção aos outros dedos, o desvio do eixo articular. As causas para o problema são variadas, entre elas as mais importantes são a hereditariedade, a tendência genética ao desenvolvimento da doença, em que, com o uso de sapatos de bico fino e saltos altos, promovem a ocorrência do problema ao longo da vida. O joanete é uma doença muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Em torno de 15 mulheres são afetadas para cada homem afetado. Isso está diretamente relacionado ao tipo de estilo de calçado feminino, com bicos mais finos, triangulares, em que colocam uma pressão grande entre os dedos do pé, e o uso dos saltos altos, saltos acima de 5 a 6 centímetros. Quando o joanete acontece abaixo dos 20 anos de idade, eles são chamados joanetes juvenis, e essa característica ocorre em torno de metade dos casos. E uma característica importante da doença é que a doença é sempre progressiva. A velocidade de progressão é que varia de indivíduo para indivíduo, mas o joanete nunca retrocede. O desenvolvimento do joanete está relacionado a alguma alteração biomecânica da articulação do dedão do pé. Qualquer alteração que envolva uma sobrecarga sobre essa região pode desenvolver o joanete. A falta de alongamento da panturrilha pode ser um fator. O fato da pessoa ter pé chato, ou seja, pé plano, sem o arco do pé, pode ser um fator que desenvolva. Traumas nessa região ou rupturas de tendões e ligamentos nessa região podem predispor também, bem como doenças neurológicas ou processos inflamatórios locais. Em torno de 4% da população mundial é acometida pelo problema. Entretanto, suspeita-se que esse dado seja subestimado. Exista provavelmente uma população muito maior acometida pelo problema e que não procura os serviços de saúde e convive com a dor. O diagnóstico do joanete não é difícil. Muitas vezes os pacientes chegam para consultar já queixando-se de dor no joanete. Portanto, a maioria das pessoas sabe o que é um joanete. A análise de exame físico e algumas radiografias específicas para a análise desse problema são suficientes para a maioria dos problemas. Entretanto, é importante que as pessoas saibam que nem todos os joanetes são iguais. Existem características específicas e particularidades individuais de cada pessoa que devem ser acessadas através do exame físico e de uma anamnese bem orientada e procuradas nas radiografias para que a gente possa tomar uma conduta correta e particularizada para cada caso. Sim, todo joanete deve ser dado alguma atenção. Entretanto, existe um grupo de pacientes que se incomodam só com a parte estética do joanete. Os joanetes não causam dores ainda ou limitações nas atividades físicas. Esse grupo de pacientes deve ser orientado a fazer algumas mudanças pequenas em hábitos de vida, como, por exemplo, promover um alongamento da panturrilha e fazer isso um hábito diário, evitar o uso de sapatos de saltos altos acima de 5 a 6 centímetros e com bico muito afilado, que promova uma compressão entre os dedos, fazendo com o uso desse tipo de sapato por no máximo 2 horas por dia e evitando atividades físicas que fiquem uma sobrecarga muito grande na ponta dos pés. Sim, na verdade existem. Entretanto, todas essas medidas elas não vão ser corretivas. São todas medidas paliativas para aliviar um pouco os sintomas de dores. Existem alguns espaçadores e algumas órteses para serem utilizadas à noite, não são para serem utilizadas com calçados, que podem aliviar um pouco as dores nos joanetes. Existem alguns exercícios para abrir os dedões, que sim, podem aliviar um pouco a pressão sobre essas estruturas mediais, que podem aliviar as
dores. E existem ainda alguns protetores de joanete que você encaixa no dedão. Esses sim são para ser utilizados com calçados, que podem aliviar um pouco o atrito do joanete junto ao calçado. Entretanto, todas essas medidas não são corretivas, são apenas paliativas. A única solução definitiva e sustentada para os joanetes são as cirurgias. Entretanto, as cirurgias não são indicadas para correções estéticas, e sim para correções funcionais, pacientes que sentem dores ou limitações para atividades físicas ou atividades no dia a dia. Existem uma infinidade de técnicas cirúrgicas para correções dos joanetes. São descritas mais de 150 técnicas para correção do joanete. E cada técnica ela é indicada dependendo de particularidades de cada indivíduo. Existem desde técnicas abertas, minimamente invasivas, e técnicas preservativas da função do dedão e técnicas que a gente limita o movimento do dedão do pé.